Graça e paz, abençoado. Voltando aqui, tabernáculo humano, tabernáculo divino, parte 15, né? Vamos já terminando essa série, né? Então, abençoado, como falei na minha última fala, a alma do homem foi a representação do lugar santo. E o lugar santo dos santos foi a representação do espírito humano, ou a essência divina, o lugar da comunhão com o Criador. Agora, na entrada do lugar santíssimo, ou lugar, o santo dos santos, nós vemos a imagem de um querubem na cortina do lugar santo. Então, vemos aqui na cortina do lugar santíssimo um querubem, uma imagem de um anjo querubem, mostrando uma separação da alma para o espírito. Ali houve uma separação, uma morte espiritual. Aquele anjo ali demonstra que havia uma separação, houve um rompimento. Está mostrando, numa figura espiritual, escatológica, que houve uma separação, um rompimento de uma relação. Do que? Uma separação da alma para o espírito, para a comunhão com Deus. Então ali, aquela imagem, aquela cortina do querubem, era a imagem da separação, da oposição, do obstáculo da alma para com o espírito. Então, para o sumo sacerdote, que somente o sumo sacerdote, como já expliquei, era o sacerdote eleito uma vez ao ano, para exercer o sumo sacerdote, o ato principal. Ele era chamado de sacerdote principal naquela escolha, é o escolhido. O sacerdote escolhido era chamado de sumo sacerdote. Uma vez por ano, ele era escolhido durante aquele período para exercer o sumo sacerdote. Então, era eleito por Deus. Então, lá para o sumo sacerdote adentrar o santo dos santos, ele adentrou o lugar santo, né, no tabernáculo, na parte coberta, mas para ele adentrar o lugar santíssimo, ou o lugar santo, o santo dos santos, ou o lugar santíssimo, ele tinha que passar pelo obstáculo, por essa cortina, por esse véu, aonde existia a imagem de um querubem, que é a imagem do Adão caído, ou do querubem caído. Essa imagem desse querubem que estava no Adão, essa imagem demonstrava o obstáculo, o querubem que veio criar a separação da alma para o espírito, da morte espiritual. Então essa cortina demonstrava a separação do querubem que veio separar, criar oposição, veio estar sendo um obstáculo da alma para o espírito. Não podiam estar juntas. Você está entendendo, abençoados? Então agora, entendendo com entendimento, você vai entender por que tinha essa cortina. Quando Jesus morreu no madeiro, ele disse: está consumado. E diz a palavra que o véu do templo de Jerusalém se rasgou de alto a baixo. E na criação houve um grande tremor de terra e houve rachaduras nas rochas, na fenda. A terra se fendeu, houve rachadura no solo, houve fenda nas rochas. Então demonstra o quê? O rompimento, o véu se rasgando. E no templo lá, no lugar santíssimo, no véu do lugar santo para o lugar santíssimo, aquele véu foi apresentado rasgado de alto a baixo. Então, significando que esse rompimento, esse obstáculo diante do Criador na comunhão que aconteceu lá no Éden, por Adão, no seu pecado, ele foi agora rompido, que agora Adão, agora que foi expulso do Éden, aonde Deus coloca anjos, né? Aqui mostrando a figura aqui no capítulo 2, no verso
23 e 24, mostrando o lugar santo, que Deus coloca anjos para impedir do homem se aproximar do Éden, né? Com espada, né? Flamejante. Então agora, esse obstáculo agora foi rompido e este Adão, essa figura do querubim, foi rasgada de alto a baixo. Não existia mais um véu que separava, porque estava aberto o caminho. Então o véu que separava, como cantamos no corinho, diz assim: o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada dentro do homem, a alma em condenação, agora brilha e cada dia brilha mais, só para te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Então está apontando, essa canção está apontando para o que aconteceu no tabernáculo real, espiritual, no homem, que foi representado pelo tabernáculo físico. Então o físico sofreu a realidade do espiritual. Antes, o físico que dominava, que controlava o espiritual do homem. Agora, o espiritual é que voltou a dominar, porque o véu, quando Cristo se rendeu na cruz, no madeiro, então o véu foi rasgado. O espiritual, o que aconteceu no plano espiritual, né, por meio de Cristo, aconteceu agora com todo homem, agora tendo acesso. Então, lá em Jerusalém, o véu foi rasgado literalmente, fisicamente, e a terra se fendeu, então mostrando que o espiritual agora estava retratando sobre o físico. Então agora a sombra, o reflexo não vinha do físico para o espiritual, mas agora vinha do espiritual para o físico. O véu foi rasgado, a terra se fendeu. Você está entendendo, abençoados? Que maravilha de revelação. Então agora mudou agora o sentido. Quando o físico expressava, fazia sombra no espiritual, então agora o espiritual faz representação no físico. Você está vendo que maravilha de entendimento? Então agora não havia mais um rompimento. Esse, diz aqui no livro de Gênesis 3, 23, e o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado, né, Adão e a sua mulher. E havendo lançado fora, pôs querubins, querubins, no plural, que é o lugar santo, mostrando aqui a parte da alma, o impedimento da alma em comunhão com Deus, a partir da condenação, a separação. Então isso aqui é uma figura, uma realidade do que aconteceu no plano espiritual, mostrando o que aconteceu na relação de dentro do homem. Havendo lançado fora, pôs querubins, está falando da alma, o rompimento da comunhão com Deus. Pôs querubins no oriente do jardim do Éden. Então esses querubins é o impedimento que houve, que agora, se o homem adentrasse no lugar santo em estado de condenação, ele morria fulminado. Lembra lá dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que entrou no lugar santo e eles foram acender o incensário por eles mesmos, sem esperar a bênção de Moisés para estabelecer eles como sacerdotes. Eles, diante do seu pai Arão, eles quiseram tomar frente e ofereceram por si mesmos, se acharam autocapacidade. Houve vaidade no coração deles. E como Davi lá diz que quem entrará diante do Senhor? Os que têm as mãos limpas. Para entrar no lugar santo, tinha que ter mãos limpas, tinha que estar santificado, tinha que ser salpicado de sangue do animal, que fala de santificação, e tinha que ter lavada a mão na água limpa, fala de purificação. Os que têm mãos limpas, coração puro, sinceridade. E
que não é vaidoso e que sabe amar. Sem essa condição não podia entrar no lugar santo. O sacerdote não podia adentrar se ele não fizesse purificação por ele mesmo. Ele tinha que estar santificado para entrar no lugar santo, dentro da primeira parte do tabernáculo, da tenda do tabernáculo, no lugar santo. Então, os filhos de Arão estavam em estado de condenação, agiram com vaidade, se autoproclamando sacerdote. Não foi dada a ordem, Deus não falou, vá lá e consagra eles. Eles tinham que esperar a ordem de Deus dada a Moisés. Então Moisés é que iria dizer, porque Deus iria falar com Moisés e falar a Arão, estabelecer eles como sacerdotes. E eles ultrapassaram a autoridade divina e ofereceram fogo, mas sem a permissão, sem o pedido de Deus. Ultrapassaram a autoridade divina. Houve vaidade, por isso que morreram fulminados. Então os querubins aqui, no verso 24 de Gênesis 3, mostra o impedimento, o estado ali de condenação da alma humana diante de Deus, a morte espiritual. A alma não podia ter comunhão com Deus diretamente. Pôs querubins ao lado do oriente, da entrada do átrio, da entrada. O tabernáculo ele era apontado para o oriente, a entrada ficava apontado para o oriente, quer dizer, não podia entrar diante da santidade de Deus, porque estava em condenação. Esse era o estado de todos, de Adão até o madeiro. E uma espada inflamada que andava em redor, tá vendo aqui, espada de punição. Quem ultrapassasse e entrasse indevidamente e oferecesse a Deus indevidamente ali, iria morrer fulminado. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú. Uzá, coitado, lá no período de Davi, ele inocentemente foi tentar salvar o carro de boi, a arca do carro, foi tentar salvar a arca que estava caindo do carro de boi. Olha que o carro de boi era novo, botaram novo para não quebrar, para ninguém ter que botar a mão na arca. Mas passou num buraco aquele carro de boi, balançou a arca e ela ia caindo. E Uzá, cheio de boas intenções, foi lá tentar segurar para não cair. Mas o estado ali, a arca mostrava a manifestação de Deus, era representação da manifestação de Deus, a glória e o poder estava ali. Então, ela é que ficava no Santo dos Santos, com os 3 elementos, a vara de Arão, o maná e os 10 mandamentos dentro dela. Sobre os querubins, na tampa existiam os querubins guardando a arca. Vê que os querubins são apresentados aqui, a santidade de Deus sendo guardada. Então, abençoado, vemos aqui que Uzá foi colocar a mão para tentar salvar, cheio de boa intenção. Mas o estado dele não estava preparado espiritualmente. Então, ele morreu fulminado ali. Você está entendendo? E uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, para se aproximar agora do Criador, a árvore da vida, tinha que o quê? Ter santidade. E a mesma coisa nos dias de hoje. Para se aproximar de Cristo, de Deus por meio de Cristo, tem que haver santificação. Por isso que Paulo disse, buscai a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Não existe maneira de se aproximar de Deus senão pela santificação. Aos nossos irmãos aí, ensinadores em graça, que estão ensinando uma vida relapsa, em que não tem condenação, não existe pecado, tome cuidado com esses ensinos. Porque isso não é verdade. Então, a imagem do querubim na cortina do terceiro céu, no Santo dos Santos, faz lembrar a profanação do querubim, né? Que foi agora tomado como chamado de Satanás, né? Em Ezequiel 28, né? Ezequiel 28. Esse é o querubim. Vamos ver lá no livro de Ezequiel 28. Ezequiel 28, no verso 13 em diante, diz assim, estiveste no Éden. Quem esteve no Éden? O querubim.
E todas as pedras preciosas era a tua cobertura, sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a zafiro, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, e em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criados foram preparados. Tu eras o querubem, ó, tá vendo? O querubem, ó, quem era? Querubem. Ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas. E a pedra esfogueada andava. Então esse querubem não tinha nenhum pecado. Adão não foi formado para pecar. Aos que ensinam isso estão ensinando com um grande equívoco, um grande erro contra os ensinos da verdade divina. Era perfeito. Eras perfeito, verso 15, nos teus caminhos. Tá vendo? Então Adão não pecou no primeiro dia que foi criado, que foi formado. Levou-se anos nessa comunhão de Deus com Adão, de Adão com Deus. Depois de alguns anos é que Adão e a sua mulher vieram pecar. Era perfeito nos seus caminhos desde o dia, ó, em que foste criado. Então, os caminhos dele, Deus estabeleceu ele na criação e ele viveu longos anos. Alguns anos ali de forma perfeita. Até que se achou iniquidade nele. Então o pecado, Deus não criou o homem hoje e amanhã ele pecou, não. O homem passou um período de tempo muito grande na comunhão com Deus. Não foi de uma hora para outra. Foram para nós, nós entendemos como dia, mas foi anos e anos numa comunhão com Deus até que se achou iniquidade. Então, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o seu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus. O monte de Deus, a palavra monte de Deus fala de comunhão com Deus. O Éden foi o lugar de comunhão, era o lugar de manifestação, o portal da manifestação onde Deus vinha falar com o homem. O Jerusalém foi chamado de monte de Deus. O templo de Jerusalém, a Jerusalém, foi chamado de monte de Deus. O monte Sinai, aonde Moisés recebeu, foi chamado de monte de Deus. Betel, aonde Jacó viu a descida dos anjos, foi chamado também de monte de Deus, que é lugar de manifestação de Deus. É monte de Deus. Entendeu? Por isso pecaste, te lancei profanado do monte de Deus, da comunhão com Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor no meio das pedras afogueadas. Agora você entende por que na separação do lugar santo para o lugar santíssimo, que ficava na mesma cabana, mostrando alma e espírito, então o lugar santíssimo, que era a manifestação do espírito humano, do espírito divino no homem. Então, essa representação, nessa divisão, tinha um querubem, mostrando a separação, a morte espiritual. O obstáculo que o querubem criou na criação. Ali mostrava o obstáculo, que havia um obstáculo, que sem preparação, né, buscar a santificação, sem a qual